A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Pode se ajeitar na cadeira. Essa é a edição Cultura no Fim do Mundo. Oi, gente, meu nome é Bruna Irala e vocês estão ouvindo Universidade 93,7. Nessa edição, vamos falar sobre os impactos da pandemia na cultura. Desde a consolidação das plataformas de streaming, ao que estamos lendo na pandemia, adultos descobrindo animações japonesas, dancinhas de TikTok, até o aumento do consumo de fast fashion e o boom de roupas da Shein e da Zara. No final, vamos bater um papo com o nosso comentador Álvaro Emídio Ferreira. Ele é jornalista pela Universidade Estadual de Londrina e mestre em Ciências da Comunicação pela USP. Foi radialista por 15 anos no Paraná, jornalista e publicitário, foi gestor de marketing, também professor dos cursos de comunicação social e coordenador artístico na Folha FM, de Londrina. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Bom dia, bom dia, boa tarde e boa noite, porque o rádio hoje conectado na internet acaba sendo acessível para todos os públicos em todos os horários. É um prazer estar aqui com vocês e vamos aí trocar algumas ideias e algumas informações nesse período, nesse programa. Obrigado. Estamos muito felizes com você aqui, Álvaro. Então vamos ouvir as reportagens de hoje. Durante a pandemia, o número de assinantes de serviço de streaming teve crescimento considerável, superando 1 bilhão de usuários no mundo. Na reportagem de Pedro Lobo, vamos ouvir sobre como isso mudou o investimento de Hollywood, impactou os grandes lançamentos e trouxe mudanças no presente e no futuro da indústria do cinema. Bora lá? Em seu final de semana de estreia, o filme Viúva Negra superou a marca de 218 milhões de dólares arrecadados, incluindo 60 milhões só no streaming. Pessoas que pagaram uma taxa para assistir direto de casa. Essa marca é um retrato de uma nova realidade na indústria do cinema, em que grandes filmes têm tido lançamento exclusivo no streaming ou simultâneo com as telonas. Esse é o caso de obras de Marvel, Pixar, Disney, HBO, Warner, entre muitos outros. Quem quiser saber o que acontece antes ou depois do filme da Viúva, por exemplo, vai ter que assinar o Disney Plus para ver as séries e todo o conteúdo exclusivo da plataforma. Essa nova lógica levou o número de assinantes de plataformas de streaming chegar a 1,1 bilhão no mundo, segundo dados de 2020 do Motion Picture Association. Além dessa quantidade de filmes e séries exclusivos, o alto preço da TV a cabo também contribuiu para tanta adesão, especialmente no Brasil. É o que argumenta Luísa Luz Varg, jornalista, pesquisadora e crítica de cinema. O que levou a esse crescimento, no entanto, foi o alto preço dos sistemas a cabo. Então a pandemia só acelerou o processo, tá? Para você ter uma ideia, pelas estimativas da Nielsen, um pacote de streaming com Globo, Disney, Telecine custaria R$ 1.828 ao ano. Agora, o valor anual dos canais de TV fechados com HD é 2.878. Então, a questão econômica já tinha dado um belo empurrão nesse mercado. Confirmando esse crescimento, em uma pesquisa do Instituto Qualibest de maio de 2021, 66% dos entrevistados brasileiros diziam pagar por serviços como Netflix ou Amazon Prime Video. Enquanto isso, apenas 40% afirmaram ter assinaturas de TV a cabo. E como citamos anteriormente, são muitas as empresas que estão disputando esse mercado. Se antes a pioneira Netflix nadava de braçada, hoje tem competido com investimentos pesados de Amazon, Disney, HBO, Apple e Paramount, o que inclui a compra de outras empresas para aumentar o catálogo de sua plataforma. Foi o que aconteceu com a compra da divisão de entretenimento da Fox pela Disney, da Amazon adquirindo os estúdios MGM e da fusão entre Warner Media e Discovery. Nessa linha, Luiz acredita que a tendência dos grandes lançamentos chegarem primeiro ou simultaneamente no streaming deve seguir no futuro. O primeiro grande impacto sobre a indústria do entretenimento é que agora os grandes grupos, Disney, Paramount, Warner, entraram na briga e acordaram para o prejuízo.
Essa tendência ela deve continuar, sim, né? Só que assim, as majors, os grandes grupos, eles têm a faca e o queijo na mão. Eles têm streaming, eles têm cinemas, eles têm o mundo inteiro, né? O que mudou é que a pandemia deixou evidente que agora a gente tem um novo modelo de negócios e tem que pensar nele. Não dá mais para centrar lançamento no circuito exibidor tradicional, né? Por um outro lado, o crescimento do streaming pode fortalecer a produção audiovisual brasileira, com algum conteúdo nacional sendo apoiado e financiado pelas empresas. Para assegurar isso, alguns projetos de lei pretendem criar uma cota de conteúdo brasileiro nas plataformas, como tem sido feito em países da União Europeia, como a França. No Brasil, a gente conseguiu estabelecer uma legislação, uma regulamentação para a TV paga. A ideia agora é que essa regulamentação também se aplique ao mercado de VOD, né, de Video On Demand. Então temos duas propostas trabalhando com essa questão das cotas, e esses projetos também querem estabelecer um percentual do faturamento das plataformas em todo o território nacional que seriam destinados para investir na produção local. Bom, com ou sem regulamentação, parece que a consolidação das plataformas de streaming chegou para ficar. Pedro Lobo, para a Universidade 93,7. Não vou mentir que eu assino um serviço de streaming diferente a cada mês, mas não é apenas de filmes e séries que o brasileiro sobreviveu na pandemia. Confira a matéria de Diego Macedo, que fala sobre o consumo de livros e literatura durante a quarentena. Os livros também se tornaram a companhia perfeita para muita gente na pandemia. Com livrarias fechadas, a previsão era de queda nas vendas em 2020, mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, as vendas de livros se mantiveram e até apresentaram um pequeno aumento de 0,87%, segundo dados da Nielsen Bookscan. Mas o que o brasileiro leu na quarentena? Tiago Lima Azevedo, 35 anos, trabalha como cuidador de idosos e é fã de terror e suspense. Um dos últimos livros que eu li aí foi Carrie a Estranha, do Stephen King, que é um dos meus escritores preferidos aí, né? Que é da temática terror, suspense, sobrenatural, que eu gosto bastante, né, disso. E é um livro que valeu bastante a pena, assim, durante essa pandemia. Me prendeu bastante. Já Ana Carolina da Silva, 32 anos, leu Não Há Tempo a Perder, de Amir Klink, e Inteligência Positiva, de Shirzad Chamini. Ela trabalha como assistente de RH em uma empresa de contabilidade. O que me levou a ler esses livros foi mesmo o projeto de dentro da empresa. Nós temos um projeto chamado Clube do Livro, que a gente sempre pega um livro e todas as pessoas de dentro da empresa leem o mesmo livro. Apesar da maioria dos títulos na lista dos mais vendidos serem de fato de autoajuda e finanças, muitas ficções também aparecem no topo, entre elas A Revolução dos Bichos, em 1984. Mas por que esses livros justo nesse momento de pandemia? A professora Mayumi Hilari, do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, fala sobre esse súbito interesse na obra de George Orwell. No caso do Orwell, me parece ter algo da história que se repete como farsa, da banalização do mal, da minimização da tragédia, do uso da falta deliberada da verdade como recurso de manipulação, de silenciamento e de imposição da barbárie e da morte. Mas o leitor brasileiro não se interessa somente por temas pesados. Dandara Teis, 23 anos, jornalista, gosta de romance e fantasia, e sua autora preferida é a americana Taylor Jenkins Reid. Ela conta como a pandemia impactou seus hábitos de leitura. Eu sempre gostei muito de ler, mas com a pandemia eu encontrei nos livros uma fuga de tudo isso que estava acontecendo. Então eu comecei a ler mais e isso me levou inclusive a criar uma página no Instagram onde eu falo sobre livros, que chama Leitoras Reais. E lá eu posto resenhas de vários livros que eu li. Mais do que recomendar ou resenhar livros, muitos vão até além, chegando mesmo a escrevê-los. Esse é o caso de Beatriz Witt, a Bia, escritora e cartunista do Rio Grande do Sul. Além de publicar seus próprios títulos, Bia ainda tem o projeto Literatúbia, onde narra trechos de livros no YouTube. A ideia de fazer um canal de audiolivros é porque eu gosto muito de literatura e nem sempre eu tenho tempo para ler porque eu tenho que fazer outras tarefas.
E eu acho interessante porque as pessoas que não conseguem ler porque têm problemas de visão, né, ou são cegas ou têm a visão limitada, podem ouvir as histórias, né, e ter acesso à literatura. Para a professora Mayumi Lari, os livros têm um papel importantíssimo na pandemia, independente da motivação para lê-los ou do gênero. Eu penso que, para além da autoajuda, em momento de crise aguda como que vivemos, são convocadas não só a literatura de ficção, como as artes, a cultura, esse insumo vital, tantas vezes percebido como superficial ou mero entretenimento. A cultura, em plena pandemia, tem sido fundamental nesse momento tão brutalizado da história do nosso país. Diego Macedo para o programa Universidade 93,7. Os livros também não foram a única companhia para os brasileiros nessa quarentena. Apesar de terem perdido o bar e as festas, os jovens adultos ganharam pelo menos a companhia de desenhos na pandemia. Vamos ouvir a reportagem de Amanda Mazei sobre animes. Em tempos de isolamento e tanta coisa ruim acontecendo, muitas vezes a gente precisa de algo para nos distrair. E quanto mais distante do mundo pandêmico e da sensação de estagnação da vida ou de impotência, melhor. Para fugir das realidades angustiantes da quarentena, muitas pessoas estão assistindo animes, que são animações japonesas que vêm se popularizando bastante no mundo todo. Existem muitos gêneros de anime, e a maior parte deles não é direcionada a crianças. Essas séries animadas costumam ter muita aventura, fantasia, cenas de ação emocionantes e sangrentas, comédia, drama e até mesmo romances. Jovens adultos brasileiros que perderam suas principais formas de diversão, como bares ou festas, estão se tornando público dessas séries animadas japonesas e abandonando o preconceito de que desenhos seriam apenas para crianças. Gustavo tem 24 anos e atualmente trabalha como carpinteiro e músico. Ele conta que os animes fizeram a diferença durante seu período de isolamento. Nos primeiros 6 meses de pandemia, eu tive o privilégio de ser suspenso das minhas atividades no meu antigo trabalho e continuar recebendo. E nesses 6 meses eu tive muita disponibilidade de tempo. Esse tempo todo era dentro de casa. Por isso mesmo, eu passei a assistir muito mais animes. Os animes que eu mais tenho apreço são aqueles animes que faz você ter sentimentos, entender o que o protagonista ou os personagens estão passando e entrar naquele universo. O momento em que você está assistindo, acompanhando os animes, você vive um pouco daquele universo, né, dos personagens. Eu acho que é muito legal essa imersão. O Tecmundo divulgou dados da Netflix que dizem que em 2020 os assinantes brasileiros assistiram 2 vezes mais animes do que em 2019. Em entrevista ao jornal The Washington Post, a Netflix disse que mais de 100 milhões de famílias ao redor do mundo assistiram pelo menos um anime no streaming em 2020, um crescimento de 50% em relação ao ano anterior. E que os animes apareceram nas listas de top 10 mais assistidos da plataforma em pelo menos 100 países no ano passado. Elaine, de 21 anos, é estudante de meteorologia. Ela nunca teve o costume de assistir animes, e durante a pandemia eles foram uma forma de viajar para mundos melhores. Agora na pandemia que eu comecei a assistir animes. Antes disso, acho que o mais perto que eu tinha chegado de qualquer tipo de animação tinha sido com Avatar ou Steven Universe. Agora eu tô em um ponto que eu já terminei Attack on Titan. Tanto o anime, eu consegui acompanhar a última temporada toda conforme eles iam lançando, quanto eu comecei a ler um pouco também o mangá. Além disso, eu tô vendo Boku no Hero e pelo menos mais alguns outros 3 animes. 2020, ano marcado pela pandemia, também foi o ano em que a Funimation, plataforma de streaming cujo catálogo é inteiramente de animes, chegou ao Brasil para concorrer com a Crunchyroll, que por quase uma década foi a única a oferecer esse serviço por aqui. E falando na Crunchyroll, em janeiro desse ano, a empresa ultrapassou a marca de 4 milhões de usuários pagantes em todo o mundo, apenas 6 meses depois de atingir a marca de 3 milhões, em um crescimento significativo durante a quarentena. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver, sim, com o tempo que a gente está em casa, porque assim eu consegui um tempo também para conhecer melhor esses desenhos e quebrar um pouco também o preconceito que eu tinha com animes.
Amanda Mazei para a Universidade 93,7. Olha, no meu caso, eu assisto anime desde criança e nunca parei. Além do anime, muita gente se rendeu aos charmes do TikTok. E ele e a Twitch bombaram muito durante a pandemia. Na minha reportagem, falo sobre a relação de artistas com essas plataformas, dancinhas de TikTok e comunidades da Twitch. Bora ouvir? É difícil encontrar alguém que não conhece o TikTok hoje em dia. A plataforma, criada em 2016 na China, teve no início deste ano mais de 1 bilhão de usuários mensais, segundo informações da Alaro Media. E é hoje o aplicativo mais baixado em todo o mundo nas lojas da Google e da Apple. Além do TikTok, a Twitch, um serviço de streaming de vídeos ao vivo criado em 2011 nos Estados Unidos, também cresceu exponencialmente durante a pandemia. A plataforma alcançou em junho de 2020 o seu pico de visualizadores simultâneos. Mais de 6 milhões de usuários estavam utilizando a Twitch ao mesmo tempo para assistir vídeos. Tanto o TikTok quanto a Twitch se tornaram veículos para a criação de novas comunidades no mundo digital. E hoje, minha conversa é com artistas brasileiros e sua relação com essas plataformas. A Laure, de 22 anos, é formada em audiovisual e cursa licenciatura em artes visuais. Ela fala sobre sua experiência com a Twitch e como começou a integrar o grupo de criadores durante a pandemia. Eu comecei a usar a Twitch na quarentena. Eu tenho uma amiga que acompanha vários lives há muito tempo e eu nunca entendi muito o que acontecia nesse nicho, mas na quarentena eu comecei a acompanhar algumas coisas e acabou que eu comecei a fazer live junto com ela. Por conta disso, eu acabei meio que só continuando a fazer sozinha. Eu acho que o meu canal mesmo existe desde setembro, outubro de 2020 e desde então eu tô lá. A Twitch tem como cargo-chefe o streaming de jogos, mas há algum tempo seu público está expandindo. Desenho ao vivo, estudo em conjunto, streaming de filmes entregam outras formas de participar dessa comunidade. Eu tento sempre conectar jogos que estão ligados à maioria do público da Twitch com outras coisas culturais que tem mais a ver com a minha área e tem mais a ver comigo. Eu sempre assisto filme, eu comento eles também, comento sobre a produção dos jogos, a parte audiovisual dos jogos, roteiro e tal. A relação da plataforma com a classe artística está melhorando e é cada vez mais comum acontecer lives de artistas desenhando, produzindo música, cantando e trabalhando enquanto conversam com as pessoas que estão assistindo, criando uma comunidade cada vez mais sólida, mas que ainda pode ser melhor. A principal coisa que poderia melhorar na plataforma atualmente é um serviço para os criadores brasileiros. Isso não existe. Se você tem algum problema com a Twitch, você não consegue falar com eles diretamente e ter esse problema solucionado, sabe? É muito raro você realmente ser atendido. Apesar disso, se consolida como uma plataforma de contato entre artistas e suas comunidades, para jogar, assistir uma série ou trabalhar. A plataforma pode ser uma grande amiga. Conversa agora com a Maki, de 24 anos. Ela é professora de dança há 4 anos, estuda danças urbanas e dá aula de K-pop. Maki fala sobre sua experiência com o TikTok. O que me influenciou a usar o TikTok foi realmente não ter o que fazer fora de casa, porque antes a minha vida era bem corrida. E o que eu faço na plataforma hoje em dia é abordar mais como que é trabalhar profissionalmente com a dança, além de fazer alguns covers de K-pop lá também. Hoje, o TikTok é o lugar em que uma música pode se transformar de um dia para o outro em um hit. Em grande parte, por causa do seu algoritmo de recomendações individuais, a plataforma é fundamental para o crescimento digital de artistas. É uma vitrine, né? Hoje em dia, muitas pessoas vêm atrás da gente oferecer trabalho pelo que a gente posta em redes sociais. Apesar de divertido para quem faz, os trends de dança no TikTok criaram uma falsa imagem do que a dança é, em seus aspectos fundamentais. Por um lado, é bem legal que isso motivou várias pessoas a começarem a dançar e realmente se interessar por isso, mas eu acho que no momento que a gente tenta diminuir a dança ao que acontece no TikTok, é super prejudicial para quem realmente trabalha com isso, estuda isso. O que não podemos negar é que mesmo depois da pandemia, o TikTok e a Twitch ainda vão marcar presença na vida de muita gente. Enquanto não voltamos à normalidade, bora assistir um vídeo? Bruna Irala para o programa Universidade 93,7. Assim como as dancinhas do TikTok bombaram na pandemia, a Shein ascendeu de forma exponencial nesse momento. Vamos falar sobre estilo agora. A moda é sobre a nossa relação com o presente e como ele nos afeta. A reportagem da Mayara Prado fala sobre o impacto inicial da pandemia na moda e como, para o bem ou para o mal, a indústria se reestruturou. Recentemente, a C&A anunciou que irá produzir pequenas coleções em menos de 24 horas.
Isso mesmo que você ouviu. Ao fim de um dia, a empresa promete criar e disponibilizar peças de roupas para a loja online. O projeto se chama Alerta Tendências e é voltado ao consumo impulsivo, fomentado pelas redes sociais. Vale lembrar que as vendas online da marca aumentaram quase 180% desde o último ano. E o plano da C&A não é parar por aí, já que na era pandêmica o termo fast fashion simplesmente não é rápido bastante. Mas, quando a pandemia começou, era assim que imaginávamos que a indústria da moda iria expandir? Afinal, como a Covid-19 mudou a dinâmica do mundo fashion? Sobre o assunto, eu converso com Juliana Mesquita, jornalista freelancer de moda que trabalha com isso há mais de 10 anos. Cara, eu acho que é muito louco, porque a gente no começo falava muito de sustentabilidade, né, de como passar por uma pandemia ia mudar nosso jeito de consumir, e não foi o que aconteceu, assim. Pelos números a gente vê, teve um momento de pânico no começo, que ninguém comprou nada, mas depois a indústria voltou a reaquecer, assim. As marcas menores, como elas não têm tanto capital de giro, elas não conseguiram se manter tão bem quanto as marcas maiores, exatamente porque elas não tinham como criar coleções sem vender, né? Mas a gente vê o mercado crescendo, sim, e principalmente o das grandes marcas, que também, tipo, as varejistas, tipo, que tem uma presença online, que fizeram aplicativo, que fizeram canal de venda por WhatsApp. Elas têm grana para fazer isso. Para além das vendas e do mercado financeiro, os nossos hábitos e rotina também mudaram após a pandemia. O conforto, antes visto apenas como um adicional, se tornou o fator principal para a escolha de uma roupa. Eu acho que o conforto que a gente viveu nesse tempo de quarentena e o tipo de roupa que a gente usa em casa para trabalhar e para estudar e para ficar mesmo em casa, que é tipo moletom e tal, e coisas muito confortáveis, isso não vai sair de cena, assim. E eu acho que até a moda mais extravagante e mais montada, assim, sabe? As coisas mais de sair mesmo, que eu acho que também vai ter esse movimento de, tipo, a galera querer se montar para sair mais, quando tiver a maioria das pessoas vacinadas, mas quando voltar a poder sair mesmo, sem risco, acho que a galera vai querer se arrumar mais. Mas acho que essa roupa arrumada... Mas é isso, a gente mudou muito o nosso consumo desse nível. Não acho que a gente parou de consumir coisas que não são sustentáveis, que é o que falaram que ia acontecer. Nossa, a sustentabilidade vai bombar agora. Felizmente, assim, porque a gente vê o boom da Zara, por exemplo, que agora a Zara voltou a bombar e tem fila na Zara, tem a Shein lá também. Tipo, isso é tudo roupa descartável e esses mercados estão crescendo muito. O boom das marcas fast fashion e o uso frequente das redes sociais, em especial o TikTok, também deram origem à massificação das tendências. Basta abrir o aplicativo para verificar. As pessoas estão, cada vez mais, se vestindo iguais. Então, eu acho que é muito louco, porque eu acho que a geração Z busca tanto por individual, a gente é individualista e tal, e tá todo mundo se vestindo igual, sabe? Então, com as mesmas tendências, tipo, e tudo se satura muito rápido, assim. A tendência começa hoje, daqui 2 semanas não dá mais para ver, assim. Eu tinha observado que, assim, tinha, pelo menos nos últimos 5 anos, a fast fashion tinha perdido um pouco de força, né? Aqui no Brasil, eu sinto. Eu sinto que ela voltou a ter força, sabe, a fast fashion. Por que tá todo esse alvoroço sobre a sale da Zara, sabe? Eu acho que tá voltando ainda esse movimento de amar a fast fashion e de comprar tudo em fast fashion, porque as tendências estão se esgotando, se saturando muito rápido. Maiara Prado para o programa Universidade 93,7. Não vou mentir, mas eu comprei mais de 3 pares de tênis durante a pandemia, sendo que eu só uso chinelo. Agora, nosso repórter vai conversar com o convidado Álvaro. Passo a palavra para você, Maiara. Oi, gente, Maiara aqui, e hoje vou bater um papo com o Álvaro sobre o programa. Tudo bem, Álvaro? Bom dia. Tudo bom, Maiara? Obrigado pelo convite mais uma vez. E assuntos muito instigantes, né? Muito legal. Obrigada.
Mas então, a pergunta que não quer calar. Você chegou a baixar o TikTok durante a pandemia? O que você acha sobre essa tendência? Quem não baixou o TikTok nessa pandemia, né? Mas eu baixei já com um reflexo da influência que o TikTok já está gerando nas atividades de marketing. Tá? Em função de uma atuação na área financeira, eu já tenho ouvido lá, olha, você tem que estar presente nas redes sociais. Então você tem que estar presente no Facebook, no Instagram, no YouTube e no TikTok. Mas espera aí, TikTok, gente? Tem gente fazendo marketing e muito bem feito já no TikTok. O seu uso aumentou das redes sociais durante a pandemia? Você está usando mais do que o normal? Não, sem dúvida. Se nós formos lembrar, primeiro, na primeira matéria que fala dessa chegada da consolidação do streaming, né? A tendência a gente, por conta da pandemia ter ocupado tanto as nossas vidas, a gente acaba imaginando como a pandemia como a grande causa dessas transformações, mas essas transformações já vinham ocorrendo já há algum tempo, né? Quem acompanha, por exemplo, o surgimento da Netflix, já começa a perceber que uma dificuldade das grandes companhias não seriam companhias de streaming, as concorrentes, as empresas de telefonia que antes operavam e operam ainda, né, os serviços de TV a cabo ou TV por satélite, no caso de Sky. Esse pessoal já está com dificuldade de conquistar novos assinantes há um bom tempo. Então, a gente tem primeiro esse rearranjo das grandes corporações em busca do quê? Em busca das nossas atenções, né, Mayara? Porque as nossas atenções valem muito dinheiro. A pandemia nos mostrou isso, a gente não consegue ficar sem consumir mídia. Eu não consigo, assim, eu já assinei uns 4 streamings só nesse tempo. E eu acho que é muito o que você falou, assim. Nessa reforma do Instagram, o próprio diretor, ele falou que ele quer conteúdo que cause entretenimento, não é só um vídeo, assim, porque quer as pessoas presas ao máximo que puder. Assim, é um pouco bizarro, mas... Então, tem um livro muito legal que eu indico para quem gosta desse assunto. O livro chama-se Big Tech, que é de um autor da Bielorrússia, o Evgeny Morozov. Esse cara tá dedicando a sua vida a pesquisar todo esse movimento da vida digital e particularmente as empresas lá do Vale do Silício. Ele começa a dizer o seguinte, que o que se tinha de um grande entusiasmo quando a internet surgiu, depois a gente já vive hoje no segundo momento em que a gente sabe que a internet está aí, a tecnologia por si só, ela não é nem boa nem ruim, mas os usos que são feitos dela podem nos provocar uma série de problemas. O Morozov também chama atenção para os chamados prisioneiros digitais, que são pessoas que acabam se fechando cada vez mais e mais, ao invés de sair para a rua, ficam no Netflix ou ficam consumindo pornografia. Mais uma vez, eu chamo atenção para isso, o quanto a gente consegue ficar sem consumir produtos de mídia. Sim, exatamente, Álvaro. A conversa está muito boa, eu acho que o tema, assim, dá para se prolongar durante horas, mas infelizmente o nosso tempo já está dando. Obrigada pela participação, foi muito bom e tenha um bom dia. Eu que agradeço a participação, a pauta foi muito legal e muito importante e acho que as pessoas devem continuar refletindo sobre o que é importante consumir em termos de mídia, o que realmente vale a pena. E com isso, o nosso especial Cultura no Fim do Mundo vai ficando por aqui. Reportagens por Amanda Mazei, Bruno Irala, Diego Macedo, Mayara Prado e Pedro Lobo. Apresentação de Bruno Irala. Colaboração de Álvaro Emídio Ferreira. Este programa usou as músicas Funk da Netflix do MC Fiote na versão editada por MR Cacheta, Nem um Dia do Djavan, We Are do anime One Piece, Up da Cardi B e Vogue da Madonna. Abraços e até a próxima! Edição Cultura no Fim do Mundo. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.